Jorge Medeiros tinha uma vida perfeitamente organizada. Acordava cedo, treinava no jardim todas as manhãs, tomava seu café sem açúcar e voltava para o silêncio de uma casa grande demais para um homem só. Rico, respeitado e completamente sozinho. Durante anos, ele acreditou que aquela era a vida perfeita. Até o dia em que um menino de 8 anos apareceu no portão da casa dele, olhou bem nos olhos dele e disse: "Tio, todo dia minha mãe olha você fazendo exercícios." Jorge ficou parado. Ele não conhecia aquele menino, muito menos a mãe dele, mas aquela frase inocente seria o começo de uma história sobre um garoto que só queria um pai. Uma mulher tentando reconstruir o coração. E um homem que sempre acreditou que não precisava de ninguém. Mas me conta uma coisa, o que você faria se um menino aparecesse do nada e dissesse algo assim para você? Antes de começarmos essa história, quero tirar um momentinho para mandar alguns abraços cheios de carinho para pessoas muito especiais da nossa família aqui do canal. Um abraço bem apertado para Eugenia Santos, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Para Magna Pimentel, de Resende, Rio de Janeiro. Para Maria Vitória, de Vila Velha, Espírito Santo. E também para Zélia Silva Araújo, da Zona da Mata, em Minas Gerais. Recebam todo o nosso carinho. É uma alegria enorme ter vocês aqui ouvindo as nossas histórias. Havia uma rua tranquila, no bairro mais organizado da cidade. Casas impecáveis, jardins aparados, carros limpos. E no número 14 vivia Jorge Medeiros, 47 anos, cabelos grisalhos nas têmporas do jeito que só faz homem ficar mais bonito, corpo de academia 6 dias por semana, milionário por mérito próprio, solteiro por escolha e irritantemente perfeito em tudo que fazia. Jorge acordava às 5h30, tomava café sem açúcar, regava as plantas no horário certo e não suportava barulho desnecessário. A vida dele era uma obra de arte silenciosa. Foi exatamente por isso que, quando o caminhão de mudança parou no número 16, ele franzou o senho pela janela e murmurou para si mesmo: "Espero que sejam discretos." Mal sabia ele que a palavra discreto estava completamente fora do vocabulário do novo morador. Luca tinha 8 anos, cabelos despenteados, um tênis desamarrado e a capacidade sobre-humana de falar sem parar por 45 minutos sem respirar. Ele desceu do carro antes mesmo de a mãe desligar o motor. Olhou para a rua inteira, como se fosse conquistar um reino e gritou. "Sim", gritou, com toda a potência dos seus pulmões. "Mamãe, esse lugar é igualzinho aos filmes." Jorge fechou a janela. Atrás do menino, desceu Isabela Rocha. 36 anos, advogada, bem-sucedida, linda de um jeito que não precisava de esforço. Daquelas mulheres que ficam bonitas até de pijama. Ela carregava 2 volumes e a expressão de quem havia tomado a decisão mais importante e mais assustadora da sua vida: recomeçar. O divórcio tinha sido finalizado há 4 meses. O ex-marido havia escolhido outra família. Literalmente, tinha um filho com a outra, enquanto ainda era casado com ela. Isabela não chorou mais. Ela comprou uma casa nova, matriculou Luca numa escola nova e decidiu que dor de homem não ia mais ocupar espaço no peito dela. O que ela não havia decidido era o que fazer com o vizinho que ficou parado na janela, de camiseta branca colada no corpo, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu classificar direito. "Quem é aquele?" ela perguntou baixinho para si mesma. "É o tio bonitão." Luca respondeu do nada, do lado dela, sem ser perguntado. "Eu quero ser igual a ele quando crescer, mas sem ser velho." Isabela fechou os olhos por 3 segundos. Ia ser um recomeço bem longo. Nos dias seguintes, Isabela foi conhecendo Jorge pelos detalhes, sem precisar falar com ele. Ela sabia que ele acordava cedo, porque o carro saía sempre às 6h15. Sabia que ele era organizado, porque o jardim parecia medido com régua.
Sabia que era rico porque o carro mudava dependendo do dia da semana. E sabia que ele era o tipo de homem que não gostava de gente no espaço dele, porque toda vez que Luca escapava para o jardim, Jorge aparecia na janela com uma cara. O que Isabela não sabia, e isso é importante, é porque um homem daquele jeito morava sozinho numa casa com 5 quartos. Luca, que não tinha filtro nem medo, foi o primeiro a perguntar. Pulou o muro baixo que separava os jardins numa tarde de sábado. Caminhou até Jorge, que lia no terraço, e perguntou com toda a naturalidade do mundo. Você tem esposa? Jorge baixou o livro devagar. Não. Filhos? Não. Cachorro? Não. Luca fez uma pausa dramática. Você é triste ou é chato? Jorge ficou olhando para o menino por um tempo longo demais. Pode voltar para a sua casa. Tá bom. Luca virou. Deu 2 passos. Virou de novo. Mas eu vou voltar amanhã. Você parece que precisa de companhia. E foi. Simples assim. Jorge ficou olhando o menino pular o muro e desaparecer. E então, aconteceu algo que ele não planejou. A lateral da boca dele subiu 1 milímetro. Só 1, mas subiu. Terças e quintas, Jorge fazia treino funcional no jardim. De manhã, antes do sol esquentar demais. Sem camisa. Isso era um fato. Um fato completamente desnecessário para o enredo. Mas Isabela havia percebido, involuntariamente, ela frisava para si mesma, que a janela da sala dava exatamente para o jardim dele. Na primeira vez, ela disse que estava regando a planta. Na segunda, que estava verificando se ia chover. Na terceira, ela já nem tentou uma desculpa. Ficou ali com o café na mão, olhando aquele homem impossível fazer flexão como se fosse simples, e pensou, que coisa irritante. Foi na 4ª vez que Luca apareceu do nada, do lado dela, também olhando pela janela, com os bracinhos cruzados igual a ela. Ele é bonito, né, mãe? O café quase foi ao chão. Eu estava vendo se ia chover. Tá, mãe. Luca não tirou o olho da janela. Vai chover muito, então. Faz 3 dias que você fica aqui vendo se chove. Isabela largou a xícara, pegou o filho pelo ombro e o conduziu para longe da janela com a dignidade que lhe restava, que não era muita. Lá fora, Jorge, que tinha uma visão periférica excelente, viu a sombra se afastar da janela. Continuou o treino, mas desta vez, sem conseguir evitar, ficou olhando para a janela por 1 segundo a mais do que precisava. Luca havia encontrado o propósito de vida dele, Jorge, não por mal, mas porque o homem era literalmente o ser mais fascinante que ele havia visto. Rico, forte, sozinho e com uma cara séria que parecia um desafio pessoal para o menino. Toda vez que escapava para o jardim, Luca levava uma pergunta nova. Você já foi preso? Não. Por que você tem 3 carros? Porque gosto. Você come salada todo dia? Sim, isso deve ser horrível. Jorge respondia com o mínimo de palavras possível, mas parava de ler. E isso, para Jorge Medeiros, era um sinal altamente suspeito. Num domingo, Isabela foi buscar o filho no jardim do vizinho, novamente, e se deparou com Jorge de pé, Luca na sua frente e o menino apontando para ele com o dedo indicador. Tio, todo dia minha mãe olha você fazendo exercício. O silêncio que se seguiu durou o suficiente para o sol se mover no céu. Isabela ficou vermelha de um jeito que não era possível ser natural. Luca, é verdade, mãe. Você falou e disse que ele é muito chato. Eu não falei isso. Falou. Para tia Renata no telefone. Eu ouvi. Jorge estava absolutamente imóvel, mas os olhos foram para Isabela por meio segundo. Só meio segundo. E ela viu. Vamos embora, Luca. Mas eu não terminei de... Vamos. Eles foram. E Jorge ficou parado no jardim, olhando os dois sumirem com aquela expressão que ele mesmo não sabia nomear. Foi numa quinta-feira à tarde que tudo mudou de verdade.
Jorge voltava da academia quando viu Luca sentado no meio-fio na frente da casa dele. Não da casa de Luca, da casa de Jorge, com os joelhos no peito e o rosto escondido. Não tinha barulho, não tinha escândalo. Era o tipo de choro quieto que dói mais do que qualquer grito. Jorge parou o carro, ficou um momento, desceu. Que foi? Luca levantou o rosto, os olhos vermelhos e deu de ombros. Nada. Meninos que não estão com nada não ficam sentados no chão alheio chorando. Luca ficou um tempo olhando para a rua. Depois, num fôlego só, como se precisasse jogar para fora antes de mudar de ideia. Eu perguntei para minha mãe se eu ia ter um pai de novo um dia. Ela ficou com uma cara triste e disse que é complicado, que eu precisava me conformar, que meu pai escolheu outra família e que essas coisas acontecem. Pausa. Mas eu não quero me conformar. Eu queria um pai que ficasse, que não fosse bravo, que fosse legal. Jorge ficou parado ao lado do menino por um tempo que não dava para medir. E então, ninguém que conhecia Jorge Medeiros acreditaria se vissem. Ele se abaixou, sentou no meio-fio ao lado do menino e ficou ali, em silêncio, sem dizer que ia ficar bem, sem dar conselho, só ficou. Luca olhou para ele de lado. Por que você está sentado no chão? Você não odeia bagunça? Eu não gosto de bagunça, Jorge corrigiu, mas você não é uma bagunça. Foi a coisa mais simples do mundo. E foi o que partiu o coração de Luca ao meio, do jeito bom, que não dói, que aquece. O menino assoou o nariz na manga da camiseta, Jorge fechou os olhos por um segundo de resignação pura e os dois ficaram ali até o sol baixar um pouco mais. Depois daquele dia, Jorge não voltou a ser o mesmo com Luca, e ele sabia disso. E era irritante demais admitir. Quando o menino pulava o muro, Jorge não mais aparecia na janela com cara feia. Deixava. Às vezes, até deixava Luca sentar no terraço enquanto ele lia, com a condição de que ficasse quieto, o que durava em média 4 minutos. Isabela percebeu a mudança. Ficou de olho. E uma noite, da janela, regando a planta, claro, ela viu Jorge ensinar Luca a amarrar o tênis do jeito certo. Simples assim, ajoelhado na grama, segurando o tênis do menino, mostrando o nó. Luca prestando atenção com a língua para fora de concentração. Ela ficou olhando mais tempo do que devia. E desta vez, não foi o corpo de Jorge que aprendeu ali. Foi outra coisa. Uma coisa que ela havia guardado num caixinho bem fundo e tentado esquecer. A imagem de como poderia ter sido se o pai de Luca fosse diferente. Ela fechou a janela devagar. Luca não era burro, muito pelo contrário. Era perturbadoramente observador para uma criança de 8 anos. Ele havia percebido 2 coisas com clareza cristalina. Primeiro, que Jorge olhava para a janela da casa deles com frequência suspeita. Segundo, que a mãe ficava diferente. Mais arrumada, mais perfumada, toda vez que havia chance de esbarrar no vizinho. Conclusão lógica de Luca. Eles precisavam de um empurrãozinho. Ele assistiu uns 3 filmes românticos escondido, disse que eram de aventura e tomou nota mentalmente. Os planos começaram pequenos. Mãe, o Jorge estava perguntando se você podia emprestar um ovo. Jorge nunca havia perguntado isso. Jorge ficou confuso quando Isabela apareceu na porta com um ovo na mão. Os dois ficaram se olhando por 10 segundos, sem saber o que fazer. Pode ficar. Jorge disse finalmente, sem jeito. Obrigada. Isabela foi embora rindo por dentro sem querer. Luca observava tudo da janela com os braços cruzados, satisfeito. Fase 1, concluída. O plano máximo de Luca levou 1 semana para ser executado. Ele esperou uma tarde em que a mãe estava em casa trabalhando. Foi ao banheiro do corredor e, com uma engenhosidade assustadora para a idade, de alguma forma conseguiu deixar a torneira da pia levemente solta, o suficiente para escorrer água devagar pelo armário embaixo. Então foi até a sala, sentou no sofá, ligou o desenho e esperou. Demorou 20 minutos para Isabela passar pelo corredor e ouvir o barulho. Luca, tá vazando água aqui. Que? Luca correu, olhou.
Fez uma cara de choque absolutamente convincente. Nossa, mãe, você precisa chamar alguém. O vizinho sabe de encanamento, ele falou. Ele falou quando? Outro dia. Chama ele, mãe. Rápido, tá estragando tudo. Isabela foi até a porta com uma expressão entre o pânico e o constrangimento. Tocou a campainha de Jorge, e quando a porta abriu, Jorge, de camiseta branca, cabelo levemente bagunçado de quem havia acabado de se levantar do sofá, ela disse: "Desculpa te incomodar. Tem um vazamento aqui e eu não sei." "Eu vejo." Ele entrou. Verificou. Ficou abaixado embaixo da pia por 2 minutos, Isabela agachada do lado, seus ombros quase se tocando. Ela podia sentir o cheiro do perfume dele. Ele podia sentir o calor dela ao lado. "Não é nada sério." Jorge disse mais baixo do que precisava. A rosca soltou. 2 minutos e arruma. "Ah!" Isabela não saiu da posição. Que bom. Eles ficaram abaixados, um do lado do outro, por um momento que foi claramente longo demais para um vazamento de torneira. Quando Jorge terminou e se levantou, estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Um gesto automático de educação. E as mãos se encontraram. Aquilo durou mais do que devia. Os dois levantaram e ficaram de pé, próximos demais para o tamanho do corredor, mãos ainda unidas por um segundo a mais. E os olhos se encontraram num daqueles cruzamentos que não dão para fingir que não aconteceu. Da sala, Luca assistia com pipoca imaginária. Funcionou. Daquele dia em diante, os esbarramentos começaram a acontecer com uma frequência que já não dependia de Luca. A vida havia tomado o controle do próprio roteiro. Isabela e Jorge começaram a se cumprimentar de verdade. Não o aceno educado de vizinhos, mas conversa. Curta no começo, sobre o condomínio, sobre o clima, e depois mais longa, mais fácil, mais perigosamente confortável. Numa sexta-feira, Isabela chegou com 2 sacolas pesadas de mercado e as chaves caíram. Jorge, que saía do carro exatamente naquele momento, pegou as chaves do chão, abriu a porta para ela, e quando ela disse obrigada, ele estava próximo demais, ou ela estava próxima demais, e os olhos dele foram para a boca dela por uma fração de segundo. Ela sentiu. Ele sentiu que ela sentiu. E os dois fingiram que nada havia acontecido com uma competência impressionante. Naquela noite, Isabela ficou muito tempo olhando para o teto antes de dormir. Jorge, por sua vez, fez algo que não fazia há anos, dormiu tarde. E ficou com o livro aberto na mesma página por 40 minutos. Luca, que havia se tornado o maior estrategista amoroso de 8 anos do Hemisfério Sul, cometeu um deslize numa manhã de domingo. Isabela o encontrou no jardim com Jorge, os dois construindo alguma coisa com pedaços de madeira que Luca havia achado na garagem, e ficou observando da janela. Desta vez, sem nem fingir que era por outro motivo. Quando Jorge levantou a cabeça e os olhos foram direto para a janela, direto, sem hesitar, como quem sabe exatamente onde olhar, Isabela se afastou rápido, mas tarde demais. Naquela tarde, quando Luca voltou para dentro, Isabela perguntou com cuidado: "Luca, você está tramando alguma coisa?" O menino abriu os olhos com aquela inocência exagerada que só funciona em quem não conhece. "Eu? Não? Por quê?" "O vazamento." Isabela cruzou os braços. "O ovo, o negócio do café da manhã que você disse que Jorge tinha te convidado, e quando eu fui lá, ele estava claramente sem ideia do que eu estava falando." Lucas suspirou fundo, como alguém que está prestes a revelar um segredo de Estado. "Mãe, eu vou ser honesto com você. Por favor, eu estou tentando arrumar um pai, um bom. Esse parece o melhor disponível na região." Isabela ficou olhando para o filho por um tempo. Não conseguiu ficar brava. Não conseguiu nem falar. Ajoelhou na frente dele, segurou o rosto do menino com as 2 mãos e ficou assim, olhando para aqueles olhos iguais aos dela, que haviam visto coisas que não deveriam ter visto tão cedo. "Meu amor, eu sei que você disse que é complicado,
Luca disse sério. Mas, mãe, você fica olhando para ele pela janela. Isso não parece tão complicado. Isabela riu. O tipo de riso que vem junto com lágrima. Você é impossível. Eu sei. Ele abraçou a mãe. Mas eu também sou incrível. E foi numa noite de chuva. Isabela havia ido até a casa de Jorge, devolver um livro que Luca havia pegado emprestado sem pedir. Mais um plano do menino que havia saído do controle. E a chuva começou enquanto ela ainda estava na porta. Jorge abriu mais. Entra. Passa. Ela entrou. Ficou parada na entrada, olhando para a casa dele pela primeira vez direito. Tudo no lugar, tudo com uma ordem que dizia muito sobre quem ele era. Flores frescas na mesa, livros organizados por cor. Uma cozinha que cheirava bem mesmo, sem ninguém cozinhando. Sua casa é linda, ela disse. Obrigado. Ela virou para ele. Ele estava próximo. A chuva batia lá fora. Luca estava em casa com a babá dormindo. Ela havia verificado antes de sair. Jorge. Isabela. Não havia mais nada para fingir. Não havia mais olhar desviado ou desculpa de planta ou torneira quebrada. Havia só os dois, adultos, conscientes, num corredor estreito com a chuva do lado de fora. Ele avançou. Ela não recuou. E o beijo aconteceu, devagar, como quem tem medo de estragar alguma coisa boa, e depois intenso, como quem estava com sede há muito tempo sem saber. Quando se afastaram, os dois ficaram respirando diferente. Isso foi... Ela começou. Sim, ele concordou sem saber com o quê. E os dois riram, do jeito gostoso, aliviado, de quem acabou de parar de lutar contra algo inevitável. Não houve uma conversa formal. Não houve o que somos nós, ou vamos com calma. Simplesmente, a partir daquela noite, eles foram. Jantares, caminhadas, filmes, com Luca no meio dos dois no sofá, ocupando mais espaço do que seu tamanho justificava, comendo pipoca com o barulho de um processador industrial. Jorge e Luca foram se tornando aos poucos uma dupla. Jorge ensinava tênis, xadrez, como falar com as pessoas sem ofender. Luca ensinava como rir de bobagem, como não levar a vida tão a sério, como um abraço espontâneo pode ser a melhor coisa do dia. Jorge, Luca disse numa tarde, você sabia que quando você fica bravo sua testa faz uma carinha de peixe? Não. Faz. É engraçado. Obrigado, Luca. De nada. Você deveria sorrir mais. Fica bonito. Pausa. Minha mãe também acha. Jorge olhou para Isabela. Ela estava fingindo ler do outro lado da mesa e estava completamente vermelha. Havia uma coisa que Jorge não havia dito ainda. Não para ela, não em voz alta. E que crescia todo dia como algo que não cabe mais no peito. Jorge acordou numa manhã com uma certeza que não precisou de análise. Ele queria casar com Isabela. Não era impulso, não era confusão. Era a clareza limpa de quem passou 47 anos esperando entender o que era esse negócio de não querer estar em nenhum lugar sem uma pessoa específica. O problema, ele não sabia como pedir. O maior problema, Luca soube antes de ele falar qualquer coisa. Você vai pedir ela em casamento? Luca perguntou numa manhã, em que os dois tomavam café, enquanto Isabela se arrumava. Jorge ficou olhando para a xícara. Como você sabe? Você fica olhando para ela do jeito que as pessoas ficam nos filmes antes de pedir. Luca deu uma mordida no pão. Eu posso ajudar. Você já ajudou demais. Exatamente. Sou especialista. O Cano foi um gênio. Jorge passou a mão no rosto. Isso foi você? Técnica avançada de aproximação. Luca disse sem a menor culpa. Então, qual é o plano? E ali, de forma absolutamente improvável, Jorge Medeiros, homem de 47 anos, milionário, sério, organizado, planejou um pedido de casamento com um menino de 8 anos como co-diretor criativo. Luca queria fogos de artifício,
uma orquestra e um telão. Jorge vetou tudo. Chegaram num consenso. O jardim. De noite. Luzes. Simples. Perfeito. Eu posso falar alguma coisa antes de você pedir? Luca pediu. Depende do que for. Vou falar que você é o melhor vizinho chato que eu já tive. Jorge ficou um momento. Tá bom. Isabela achava que ia jantar no jardim de Jorge. Simples, íntimo. Ele havia dito que queria fazer algo especial, sem dar detalhes. Ela foi com um vestido azul, cabelo solto e o coração levemente acelerado, sem saber por quê. Quando entrou no jardim, havia luzes por todo lado. Pequenas, quentes, enroladas nas árvores e nas grades. A mesa posta para 2. Música baixa saindo de algum lugar. E Luca de camisa social, cabelo penteado pela primeira e provavelmente última vez, parado no meio do jardim com uma expressão de quem está prestes a dar um discurso histórico. Luca. Isabela olhou ao redor confusa. O que está acontecendo? Mãe! O menino falou sério com aquela voz de quem ensaiou. Você é a melhor mãe do mundo, mesmo quando você fica brava comigo, mesmo quando você me obriga a comer brócolis. Pausa dramática. Mas você ficou muito triste por muito tempo, e eu não gostava de ver você triste. Isabela sentiu os olhos arderem. Jorge, é chato. Luca continuou. Mas é o tipo bom de chato. Ele me ensinou a amarrar o tênis e a jogar xadrez, e ele senta no chão quando eu preciso. Isso é coisa de pai, mãe. Jorge saiu da sombra. Caminhou até ela devagar. Os olhos dela já estavam úmidos. E ele ajoelhou. Isabela. A voz era firme, mas havia algo nela que não estava. Eu passei a vida inteira achando que estava bem assim. Sozinho, organizado, no controle de tudo. E então vocês dois chegaram e bagunçaram cada esquina do que eu achava que queria. Ele abriu a caixinha. Eu não tenho medo de te amar. Tenho medo de um dia você olhar para trás e achar que eu não fui suficiente. Então eu prefiro te pedir. Fica, casa comigo. Me dá a chance de ser suficiente todo dia. Luca, ao lado, estava com o punho na boca tentando não chorar. E falhou miseravelmente. Eu aceito, Isabela disse antes mesmo de ele terminar a frase. Eu aceito você. E a testa de peixe quando você fica bravo e tudo. Jorge colocou o anel, levantou, a abraçou. E Luca pulou no meio dos dois como um míssil de 8 anos, abraçando os dois pela cintura. Eu sabia que ia dar certo, ele gritou. Você quase destruiu meu encanamento, Jorge disse abraçando ele junto. Técnica avançada de aproximação. O casamento foi pequeno, íntimo, no jardim dos dois, que agora era o jardim de todos. Luca foi padrinho. Entrou segurando as alianças numa almofada com tanta seriedade que todo mundo teve vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Quando o celebrante perguntou se havia alguma objeção, Luca levantou a mão. Isabela fechou os olhos. Jorge respirou fundo. Não é objeção. Luca disse alto. Eu só queria dizer que esse foi meu plano desde o começo e eu acho que eu devia ganhar alguma coisa por isso. A cerimônia inteira gargalhou. Depois a gente conversa, Jorge disse pelo canto da boca. Já tô pensando no presente. Quando Jorge beijou Isabela, Luca aplaudiu mais alto do que todos os convidados juntos. E quando eles se afastaram e ela estava com os olhos brilhando e ele estava com aquele sorriso raro que ela havia aprendido a colecionar, Luca olhou para os dois e disse bem quietinho, só para eles. Era isso que eu queria.